noite a todos os que estão aqui no nosso auditório. Gostaria de agradecer a presença de vocês e saúdo também os que estão nos vendo pela gravação no YouTube, no Facebook e outras mídias que estamos utilizando para divulgar as nossas palestras. Estamos na 9ª e última palestra do ciclo que o Sindicato dos Economistas promoveu, com a ajuda inestimável de vários professores e colegas profissionais economistas que estiveram aqui conosco, o ciclo denominado Os Economistas e o Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Buscamos nesse ciclo comemorar os 65 anos da profissão de economista, ou da regulamentação da profissão de economista, que ocorreu no dia 13 de agosto de 1951, e também os 75 anos da Carta Sindical atribuída a esta entidade, a entidade mais antiga da categoria no Brasil, fundada em 11 de janeiro de 1935. A Carta Sindical foi outorgada no dia 24 de setembro de 1941, portanto, nesta semana ainda tivemos esta graça de comemorar os 75 anos. E buscamos nesse ciclo, então, tratar desde o papel do economista na crise, a educação e a economia, que são assuntos de muita importância para nós, a crise política, a crise econômica, o desenvolvimento, propostas de desenvolvimento, o direito e a economia, a recuperação de crédito, a ética e a economia. Também falamos sobre as novas fronteiras do desenvolvimento numa palestra do professor Jorge Ori em outro horário matutino, reunindo várias entidades, inclusive de trabalhadores e de empresários. E agora vamos coroar este nosso ciclo com a palestra da professora Anita Kohn, tendo como debatedor o economista Eduardo Rocha, e queremos tratar hoje de economia industrial, trabalho e tecnologia, assunto de suma importância para o presente e o futuro do Brasil. Quero de início já agradecer à professora Anita Kohn a sua boa vontade de estar aqui conosco, ao Eduardo, nosso diretor aqui do sindicato, também de colocar a sua experiência, o seu conhecimento a serviço de toda a categoria. E vou passar a palavra à professora Anita. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui para debater, porque nós estamos numa situação em que o debate é necessário, né? E nós lá na academia ficamos lendo, fazendo pesquisas, e o debate é importante para a gente aprimorar isso, para a gente passar alguma coisa do que pensamos lá na academia, né, para todos aqui. Então, agradeço essa oportunidade. Lá na PUC, eu tenho um grupo de pesquisas que eu coordeno em Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia, que é o tema da palestra de hoje. E é um grupo que trabalha com professores e mestrandos e também com economistas que estão em outras instituições. Alguns economistas que fizeram pós-graduação na PUC, eles não deixam a gente, eles continuam frequentando o grupo de pesquisas e nós organizamos pesquisas conjuntas, e agora estamos em outubro, na Semana de Economia, vamos lançar um livro sobre desenvolvimento econômico, trabalho de todos os participantes do grupo, dos debates nessa área, né? Então, convido vocês todos que têm interesse em discutir. Nós estamos lá uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, discutindo esse tema de economia industrial, trabalho e tecnologia. E eu acrescento economia de serviços, porque agora a minha área de especialização é muito em serviços, e eu vou falar isso no decorrer da palestra, e por que o grupo tem essas disciplinas como objetivo. Porque no debates a gente verifica que tem uma relação muito grande entre indústria e serviços, trabalho e tecnologia. E quando nós falamos nesse período de crise, né, em retomada do crescimento,
cada vez que nós debatemos isso lá na PUC, nós verificamos essa inter-relação entre essas três áreas, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu gostaria também de o retorno de vocês. Nós estamos discutindo aqui ideias, né? O que eu vou apresentar aqui é mais uma agenda para a retomada do crescimento. Como vocês estão comemorando aqui o século XXI, etc. e tal, né? Então, o que vamos fazer no século XXI para conseguir erguer novamente essas áreas de economia industrial, trabalho e tecnologia, que todos nós sabemos que estão na pior, para usar o termo mais simples, né? Então, eu fiz alguns tópicos aqui para a gente discutir. Primeiramente, sobre o cenário econômico e da conjuntura brasileira. Eu nem vou me deter muito sobre isso, porque isso já é muito discutido entre nós economistas, nós sabemos o que está se passando, nós temos nossas opiniões, enfim. Mas, para começar com uma agenda, você tem que começar com a ideia bem clara do cenário e dos pontos principais para a retomada, especificamente do que nós vamos ver aqui hoje, economia industrial, trabalho e tecnologia. Depois eu vou dar um panorama do que nós lá discutimos na PUC sobre a desindustrialização, as causas e toda a composição dessa desindustrialização brasileira aqui, que tem muito como foco principal o custo Brasil. Então, eu vou me deter um pouquinho mais sobre o custo Brasil, para a gente tentar entender o que é esse custo Brasil, que é muito mais profundo do que é discutido por aí, né? Tentar colocar algumas outras questões sobre o custo Brasil que precisam ser tratadas numa agenda futura, né? Sobre emprego e trabalho, meu colega Eduardo vai me ajudar aqui, porque ele trabalha nessa área, né? Embora eu tenha algumas pesquisas também na área. E eu vou falar mais detalhadamente sobre a questão da inovação tecnológica e a conclusão do que seria uma agenda para o século XXI, né? A partir daqui. Nível de atividade, eu coloquei um panorama aí, mas nem vou me deter muito sobre isso. Eu estou mostrando aqui comportamento do PIB, dos setores, agropecuária, indústria, serviços, tanto no acumulado do ano, quanto o que aconteceu em 2015. A situação é complicada, nós já debatemos isso muitas vezes, mas o que chama atenção principalmente é esse item abaixo de formação bruta de capital, que tem diretamente a ver com o nosso tema aqui de indústria, trabalho e tecnologia, que no acumulado de 12 meses teve uma queda de 15%, que é uma coisa estrondosa, né? E que seria o ponto de partida para a agenda que a gente está prevendo, né? Depois, efetivamente, dos ajustes macroeconômicos, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E também a arrecadação federal, que teve uma queda no acumulado de janeiro a julho de menos 7,3%, que é uma questão que só vai ter uma retomada através desses ajustes da economia industrial, trabalho e tecnologia. Eu acho que a gente só vai retomar o crescimento da arrecadação para ajudar no equilíbrio fiscal após essas mudanças nesses setores, que eu acho. Quando eu falo em desindustrialização, o que choca não é desindustrialização apenas com a diminuição do número de empresas industriais, mas sim a diminuição no valor adicionado
que já começou desde 2010, quando nós ainda estávamos discutindo os avanços da nossa economia. Depois de 2009, que foi aquela crise tremenda, em 2010 nós tivemos uma retomada fabulosa, então estava tudo muito maravilhoso, mas a indústria, o valor adicionado da indústria, mesmo com o crescimento em 2010, já estava mostrando uma piora em termos de geração de valor adicionado. Então, essa crise financeira internacional de 2010, que nós passamos muito bem e retomamos. A crise começou em 2008 no Brasil, né, setembro de 2008, mas em 2010 nós já estávamos retomando. Ela já teve como consequência essa diminuição da dinâmica da indústria no país, principalmente por causa da falta de integração na cadeia internacional de valor. Na minha opinião, nós, há muito tempo, nos fechamos aqui no Brasil em relação à participação no comércio internacional, parte por causa da política adotada, né, e parte por causa da estagnação desse movimento dinâmico da indústria, da inovação, das mudanças estruturais necessárias. Então, já em 2010, a gente já sentia essa retração, porque o que é o mundo de hoje, todos nós economistas sabemos, é a globalização, é a integração mundial, né? Então, se você não faz parte dessa cadeia internacional de valor, não é que você fica estagnado, você vai para trás. É o que eu acho que aconteceu conosco. Essa falta de integração internacional na cadeia de valor fez a indústria não só ficar estagnada, mas começar a voltar para trás. Os indicadores desde lá, que eu não trouxe aqui, mas vocês conhecem, já mostram que a diminuição na geração de valor adicionado e também nas vendas internas e internacionais, já vinha decrescendo desde essa época. E essa falta de, vamos dizer, fôlego para a competitividade internacional decorreu não só dessa falta de agregação na cadeia de valor, mas também em todo um sistema que eu vou explicar um pouquinho mais, que eu acho que é o do Custo Brasil, que impediu que a gente tivesse condições de competir lá fora, com preço, não só com preço, mas com prazos de entrega e com qualidade de produto, de uma série de outras coisas. O que começamos a ver desde aquela época? Em relação ao comércio exterior, a participação dos manufaturados brasileiros no comércio exterior mundial começou a declinar, e foi mesmo a participação no mundo foi ultrapassada por alguns países, outras economias que estavam em desenvolvimento e que eram menos industrializadas que o país. Mesmo nas BRICS, por exemplo, você tem a Índia, etc., e tal, que é menos industrializada que o Brasil. A China nem se fala, né? Mas eles começaram a se modernizar de uma forma mais dinâmica em relação à indústria do que nós. Então, a nossa participação nas exportações mundiais de manufaturados recuou a ponto de ser ultrapassada por esses países emergentes. E olha que nós tínhamos uma indústria, vamos dizer, crescente na final da década de 90 e começo do século, né? E a estagnação foi surpreendente. E, principalmente, com essa falta de perspectiva de competitividade internacional, os investimentos produtivos internos também começaram desde aquela época, a formação bruta de capital começou a declinar. Se na década de 70,
quando nós crescemos muito, nós tínhamos uma relação de formação bruta de capital PIB de 20%, e outros países nesse século têm uma formação bruta de capital na ordem de 25% até 30%, China e outros países assim. A nossa relação foi caindo. Hoje nós estamos em quanto? 16%, 18%, que é aquilo que eu falei. Não é a questão de estagnar, mas é a questão de que, se você não evolui, você volta. O mundo de hoje é evolução constante, né? Então, justamente a situação de hoje já tinha suas luzinhas brilhando, né? Já naquela década, da primeira década do ano de 2000, pela falta de dinamismo de investimentos produtivos e toda uma série de mudanças do custo Brasil, no custo Brasil. Da mesma forma, como consequência, né, os investimentos diretos estrangeiros no Brasil tiveram uma diminuição significativa também, principalmente nesse período de crise, né, como nós sabemos. Agora, eu queria me deter um pouquinho sobre o custo Brasil. Quando a gente fala em custo Brasil, que é o custo, por definição, é a incapacidade de concorrermos, tanto no mercado interno quanto externo, no interno também. A gente fala de custo Brasil em relação ao mercado externo, mas no mercado interno também o custo do Brasil tem uma influência muito grande. São custos que oneram nossos preços, né, e prejudicam a competitividade em relação aos outros países que estão mais dinâmicos. Então, do ponto de vista macroeconômico, toda essa crise que nós estamos passando, todas essas dificuldades conjunturais, né, do déficit fiscal, do câmbio excessivamente valorizado que nós passamos há um tempo atrás, agora o câmbio já está tentando se equilibrar novamente, mas tivemos um período em que ele estava abaixo de 3, né, 2 e pouco, 2,70, que era profundamente desfavorável às exportações, apesar de ser favorável às importações, e também toda as questões monetárias de juros elevados e impossibilidade de diminuir os juros por causa da inflação. Todo esse panorama faz parte do custo Brasil, principalmente em relação ao comércio exterior, mas também ao comércio interior, né? Então, esses aspectos do custo Brasil são aqueles que a gente costuma discutir com mais frequência, né? Porque, realmente, se você não pode fazer uma agenda para o século XXI, para a economia industrial, para o trabalho, se você não resolver essas questões macroeconômicas, que a gente está tentando resolver agora e que vai demorar muito, né, parece. Enfim, toda essa situação que levou à perda do grau de investimento pelas agências internacionais acabou mesmo por tornar essa agenda de recuperação mais demorada, mais lenta e mais difícil, no meu entender, né? Então, além desses aspectos macroeconômicos do custo Brasil, eu acredito que existem outros aspectos que se discute menos, mas nós estamos cientes em relação à balança comercial. Com relação às exportações, por exemplo, nós passamos um período em que as escolhas de parceiros para a exportação foram funiladas, né? Muito limitadas. Nós nos limitamos à Mercosul, evitamos parcerias com os países europeus, o OSD e outros blocos econômicos, e ficamos jogando a nossa energia
em Mercosul e países africanos, etc., e tal, para comerciar, que são economias que não traziam um retorno em termos de competitividade internacional. Eu acho que, sem querer entrar em questões políticas, não interessa, mas, na atualidade, essa ampliação dos parceiros internacionais que nós estamos tentando agora, né, partir para comercializar mais com Estados Unidos, União Europeia, etc., e tal, é um dos caminhos que talvez ajude nessa retomada industrial, né? A amplitude do nosso comércio internacional, perder aquela visão afunilada, escolher os parceiros com quem possamos ter mais retorno. Afinal de contas, estamos no mundo internacional globalizado, nós não somos uma economia isolada. Agora, do ponto de vista das importações, todo esse câmbio que era valorizado, né, favoreceu as importações em prejuízo da produção interna. Nós tivemos um período em que... Estou só relembrando, que nós sabemos que as importações, por causa do câmbio, aumentaram de maneira favorável, mas acontece que já aumentaram numa época em que a indústria já estava se ressentindo deste problema internacional e não tinha condições de competir com os produtos importados do mercado externo, e, por outro lado, a indústria não estava nem com interesse de importar tanto máquinas e equipamentos que o câmbio facilitava, porque a nossa perspectiva era de retração. Então, com relação ao comércio internacional, uma das questões do Custo Brasil é a escolha de parceiros. Eu acho isso essencial. Por que limitar as nossas escolhas para um mercado mais restrito, né? Um mercado em que nós não temos ganhos? Não adianta, o Brasil tem que procurar ganhos de parcerias com o comércio mais amplo. Uma outra determinante do Custo Brasil, a burocracia. Nós, até uma época, tivemos o Ministério da Desburocratização, vocês lembram, né? Era o Hélio Beltrão, etc. e tal, que essa questão da burocracia já veio de muito tempo atrás, e, na ocasião, ele até fez uma série de modificações interessantes. Mas a questão da burocracia, que nós discutimos sempre, mas é uma questão que afeta profundamente os custos do Brasil em relação ao exterior. Porque nós estamos num mundo ágil, né? A agilidade é tudo. Não só o reflexo, os impactos no custo dos produtos, mas também questão de tempo, em termos de tempo, né, dos negócios ágeis. Essa questão da burocracia, e o Ministério da Desburocratização funcionou durante algum tempo, depois caiu, etc. e tal. Foi burocratizado. Então, todos que trabalham aí no mercado como economistas, né, qualquer área, seja na área de indústria, de comércio, ou na área sindical, etc. e tal, entre em contato com a burocracia para nós fazermos qualquer coisa nesse país. No entanto, apesar de onerar tremendamente o fluxo econômico interno e externo, pouca coisa está sendo feita, né, para ser. Então, vamos pensar numa agenda também com relação a isso, né? Outra coisa, outro problema é a regulação. A nossa regulação, se vocês começarem a analisar diversos setores, diversas áreas reguladas, né, e cada área tem sua especificidade, cada setor tem sua especificidade.
Você começa a observar, a gente discutiu isso lá no grupo de pesquisa, áreas em que não há regulação completamente, então, os agentes, né, que interagem, eles interagem sem regulação nenhuma, ou existem setores de que a regulação é exagerada, a ponto de reprimir algum caminho alternativo que seja mais, vamos dizer, favorável aos negócios, etc. e tal, né? Ou falta de regulação, ou uma regulação impeditiva. Então, é uma questão de refazer os nossos marcos, vamos dizer, regulatórios, pensar sobre os marcos regulatórios. Em alguns setores, os marcos regulatórios funcionam numa outra, como se estivesse numa outra época. Como eu falei, o mundo é dinâmico. A gente tem que tentar entrar nesse dinamismo do mundo. Então, são regulações defasadas com relação a impostos de importação, exportação e outras coisas, e outros exemplos, que brecam, né, a nossa tentativa de dinamizar o comércio internacional, e mesmo internamente. Então, o problema da regulação e seus efeitos, né, ele onera muito as indústrias e todos os outros setores em termos de dinamismo, né, de mudanças, de transformações que coloquem a gente no mundo mais dinâmico, né? A regulação tem que ser também dinâmica e adaptada a cada momento do mercado internacional, da crise brasileira, e não rígida. Nós temos uma regulação, muitas vezes, rígida. Esse é um outro aspecto. Depois eu quero que vocês me deem o retorno. Estou colocando as coisas para a gente discutir aqui em conjunto, né? Agora, mais do que isso, esse problema da regulação, ou a falta de regulação, ou o excesso da regulação, que engessam as atividades, existe o que nós sabemos, a falta de acompanhamento, cobrança sobre a regulação, quando ela deveria funcionar, né? E a responsabilidade, a sanção sobre a responsabilidade de quem não cumpriu a regulação. Mas, primeiro, é preciso dinamizar esta outra parte da regulação, modernizar a regulação para que se adapte às questões mundiais atuais, né? Tanto em termos internos quanto externos, no comércio exterior. Emprego e trabalho, que é uma especialidade aqui do nosso colega, do Eduardo. Nesse contexto todo, o emprego e trabalho está diretamente à mercê, né, do que está se passando com essa burocracia, e com esse custo do Brasil, e com essas escolhas de comércio exterior, porque afetam tremendamente os custos trabalhistas. Então, os custos trabalhistas são muito elevados. Eu vou discutir um pouquinho sobre emprego e trabalho mais tarde. E, na questão da inovação também, eu vou discutir posteriormente, mas a falta de inovação, eu vou mostrar mais tarde quais são os itens que a gente tem que mexer na questão da inovação, mas a falta da inovação é uma das principais, um dos principais entraves para a indústria entrar na cadeia internacional de valor e no comércio internacional, porque o nosso produto tem que inovar, e não inovar de uma maneira apropriada às nossas condições internas do Brasil, não comprar tecnologia de fora e tentar introduzir aqui no país. Eu digo inovação própria brasileira, e nós temos cabeças boas, nós temos conhecimento, tecnologia, né, que precisa ser mais explorada. Vou entrar depois nisso. Então, enfim, custo Brasil. Todos esses empecilhos, num momento de crise
como nós estamos passando, em que questões de aprovação pelo parlamento, das políticas de déficit fiscal, de limitação de gastos, etc. Tal, parece uma coisa muito etérea, né? Mas tem que ter um ponto de início, que eu acho que é já, de pensar, né, de como todo este custo Brasil, esses itens que eu estou mencionando aqui, como vão ajudar a própria resolução do déficit fiscal, né? Se você conseguir eliminar alguns empecilhos do custo Brasil e retomar investimentos ou renda, etc. e tal, então você ajuda a própria equilíbrio do déficit fiscal. Mas, e principalmente, a infraestrutura, a defasagem na infraestrutura que a gente tem, que é um outro quesito do custo Brasil, ela acaba, do ponto de vista de economia industrial, mas eu estou falando muito de economia industrial, mas faço questão de dizer industrial e serviços. Outro item que eu gostaria de chamar a atenção é que todas as políticas estruturais e de investimentos, etc., foca muito na indústria. Tanto assim que o nosso tema de hoje é economia industrial, trabalho e tecnologia, mais serviços, e eu escrevi um livro recentemente, depois eu mostro para vocês, sobre isso. Os serviços estão tomando uma dimensão importante, não só no mundo, mas na nossa economia também. Porque algumas dessas questões do custo Brasil dependem significativamente de nós termos um setor de serviços que permita toda essa fluidez, vamos dizer, fluxo ineficiente de bens e serviços, tanto nos insumos e produto final. Esse fluxo ineficiente muito acontece como impacto de uma infraestrutura de serviços de informação ou de outras de transportes, que eu vou mencionar daqui a pouco, que, vamos dizer, não entra na agenda em geral de discussão. Nós falamos muito em indústria. A agricultura agora está melhor do que a indústria e serviços, mas o setor de indústria é um setor que precisa ser levado em consideração nas políticas públicas como setor dinâmico, tanto quanto a indústria. Por isso, essa defasagem de infraestrutura logística e todos esses itens aqui, deficiências na cadeia de suprimento, deficiência no atendimento de serviços públicos, ineficiência do cumprimento, todos esses itens que são causados pelo custo Brasil, eles estão ligados a uma infraestrutura de serviços, não só industrial, apropriada para flexibilizar, né, esses fluxos. Bom, uma outra questão que já foi discutido tanto é a questão de estimular, vamos dizer, os investimentos efetivos através da iniciativa privada também, que agora nós estamos começando a pôr em prática. Vamos ver se agora, a partir disso, porque nós não temos poupança interna para fazer os investimentos necessários. Não adianta. Não adianta. Ou não fazemos investimentos, ou partimos para a iniciativa privada, e está bom. Ou através de parcerias, ou através de concessões mesmo. Mas uma das condições de custo Brasil que eu considero é essa limitação da utilização desse instrumento de parceria público-privada, que, durante algum tempo, por questões políticas, ideológicas, etc., tal, ela restringiu os investimentos privados. Mas a realidade é que a gente tem que entrar no mundo. Não adianta achar que a nossa poupança vai ser suficiente, né? Então, vamos realmente debater essa questão dos investimentos através
da empresa privada e das parcerias público-privadas. Agora, quando a gente fala em infraestrutura, transportes, nós discutimos a infraestrutura de transportes, que é um setor de serviços. Nós sempre chamamos atenção para o quê? Estradas, né, rodoviárias, portos, aeroportos, que nós precisamos investir nisso. Mas nós temos uma infraestrutura geográfica de tal ordem que permite que a gente explore muito algumas modalidades, como transporte hidroviário e transporte ferroviário, que não estão sendo explorados, principalmente algumas modalidades que são transporte verde. Agora, lá fora está se discutindo muito transporte verde. O que é transporte verde? São explorar essas modalidades que são menos poluentes, né? Que são o transporte de cabotagem, que é pouco explorado, as ferrovias, os dutos, os próprios dutos para transportar combustível e outras coisas são pouco exploradas aqui. Transporte hidroviário, tudo isso, que é o tal do transporte verde, a nossa potencialidade é incrível, não? Os rios que nós temos aí, né? Então, isso para fluir internamente e externamente a produção industrial é uma outra questão que precisa ser encarada com prioridade, né? Agora, embutido nisso, tá uma série de serviços como a rede de informações. A infraestrutura carece de sistemas de comunicação ainda muito fluentes. Nós temos uma tecnologia já de TICs, né, tecnologia de informática desenvolvida, mas as redes de comunicação ainda não fluem no sentido de que você aproveite algumas deficiências de infraestrutura, como de transporte verde, etc., e tal, para unir todos esses fluxos, toda essa dinâmica. Eu insisto, a área de serviços, e a área de serviços é muito heterogênea, você tem desde serviços muito sofisticados, como sistema de comunicações, etc., e tal, até o aprendizado. O aprendizado para o desenvolvimento da tecnologia também é um setor que a gente precisa discutir e prestar atenção. Falar um pouquinho de trabalho e emprego. Taxa de desocupação, todo mundo sabe, né? Que o último dado, no segundo trimestre de 2016, está em quase 12%. A desocupação, mas aí é outra questão que a gente já discutiu muito, porque se confunde desocupação com desemprego. Desocupação inclui pessoas que não estão ocupadas, né? Significa que pode estar vendendo bala na esquina, mas está ocupada. Se vai lá o pesquisador perguntar que você tem renda? Tenho. Você trabalha quantas horas por dia? Trabalho 6 horas por semana, sei lá. Ele para o BGE e para a OIT, Organização Internacional de Trabalho, está ocupado, não está desocupado. Então, o que a gente está precisando discutir, o que seria esse mercado de emprego e trabalho, o emprego com carteira assinada, etc., tal, que é o ideal do nosso mercado de trabalho e dos países desenvolvidos. O emprego com carteira assinada teve 12 milhões de desempregados desde o começo do ano, né? Está a nossa taxa de 12 milhões de desempregados.
mas significa que são desempregados no setor formal da economia. Alguns que estão ocupados em condições precárias na economia, no setor informal, ou mesmo na economia, na indústria formal, mas que trabalham sem carteira, esses não são computados, né, como empregados. Então, é uma situação, nosso mercado de trabalho é muito heterogêneo e tem situações que mascaram a realidade, porque se você está empregado na indústria, no mercado formal, sem carteira, existe uma série de vantagens trabalhistas que você não recebe, verdade? Mas, por outro lado, os sindicatos, que são muito dinâmicos para trabalhar com esse mercado formal, não dão conta da questão dos que estão fora desse mercado de trabalho, que não são sindicalizados, que não têm, estão ocupados. Então, segundo os nossos dados do IBGE, os ocupados que trabalham em condições precárias, né? Se bem que no mercado informal nós temos muitas pessoas trabalhando com remunerações boas, maiores que algumas pessoas que trabalham no mercado formal, com carteira assinada, muitas vezes, né? Tem determinadas categorias e setores, etc., que estão melhores trabalhando na informalidade. E a informalidade aparece principalmente por causa dos elevados custos trabalhistas e também porque a CLT, de 1942, ela foi elaborada. Nós estamos em outro mundo hoje. Nós temos outra dinâmica no mercado de trabalho, das relações entre empregador e empregado. Então, automaticamente, essas coisas já estão se ajeitando, porque, apesar da CLT atrasada, existem alguns acordos nas empresas, nas indústrias, entre empregados e trabalhadores, que já estão valendo mais do que algumas leis da CLT, que são formas de o mercado se ajustar, né, se flexibilizar ante essa rigidez da CLT, né? Então, também nós estamos discutindo tudo, que formas de flexibilização que o mercado, as leis precisam ter para que facilite o emprego. Uma CLT muito rígida acaba engessando a possibilidade de algumas indústrias de contratarem com carteira assinada, etc., tal, porque onera muito os custos trabalhistas, né? Outra questão, qualificação da mão de obra. Eu tenho um trabalho também, que agora publiquei no livro, que eu vou enviar para você, que pega exatamente a análise dessa questão da qualificação da mão de obra. Nós temos um mercado de trabalho, uma força de trabalho, que não é amplamente qualificada para assumir alguns postos dentro da indústria ou dos serviços, alguns postos que exigem uma qualificação melhor da mão de obra. Então, toda a questão do aprendizado que está muito em discussão agora por causa dessas reformas na área de educação, né? Ministério da Educação, etc., tal, elas começam desde a base da educação, da escolaridade, mas, quando atingem a qualificação mais elevada, também os problemas vão se acumulando. Então, a questão da qualificação da mão de obra, todo mundo já discutiu, a questão da escolaridade básica, média, etc., e tal. Mas nós ainda não resolvemos a nossa questão. Se você for comparar em termos mundiais, nós estamos com uma qualificação tecnológica baixa em relação a outros países. Em relação a outros países da América Latina, que tem um mercado industrial menor do que a gente. Então, é um ponto a entrar na agenda, que, sem dúvida, atrasa a indústria. Por quê? Para você introduzir tecnologias mais avançadas que façam
você competir melhor no mercado externo, né? Você tem que ter a mão de obra apropriada para assumir aqueles postos de trabalho e não começar a importar a mão de obra, né? Então, é essencial pensar numa qualificação, mas não numa qualificação muito dirigida para determinado setor ou área, na minha opinião, depois nós vamos debater isso, mas uma qualificação mais ampla que permita às pessoas se adaptarem às novas tecnologias, porque a dinâmica da evolução tecnológica é muito rápida. Estou me demorando muito, né? Então, uma qualificação adaptada à nossa condição, à necessidade de investimentos brasileira. Nesse sentido, e como assim uma recompensa, um caminho encontrado por alguns trabalhadores, ou uma parte da força de trabalho, que é o de partir para a microempresa, né? Agora está aumentando aqui no Brasil, porque lá no exterior o empreendedorismo, as startups, etc., e tal, que estão bombando, para usar a linguagem dos nossos filhos e netos, que estão bombando agora, nós estamos trazendo de fora, porque isso lá fora já está bem difundido, essas startups. É incrível quando a gente usa os aplicativos, né? Como é que está gerando empregos e gerando renda? Esses aplicativos é uma coisa que nós temos nem um ano, né? Quando que foi introduzido aqui os aplicativos da vida? Isso é uma questão que está se evoluindo muito, mas que é uma questão que precisa ser discutida também como uma política efetiva de aproveitar essa geração de renda e de emprego que essas startups, essas microempresas estão trazendo e eliminar alguns empecilhos. Ainda a gente tem alguns empecilhos legais e outros, etc., que bloqueiam também esse desenvolvimento de novos caminhos de emprego, né? Isso está gerando renda e emprego. Economia solidária, né, Tiago? É o meu orientando. Vou mexer com você, que amanhã vai defender um exame de qualificação na PUC. O trabalho dele é na área de tecnologia social, muito interessante, como um caminho novo para se gerar emprego em comunidades locais, aproveitar métodos de geração de renda e de criação de emprego locais, que é um outro caminho muito importante na atualidade, assim como a economia criativa. Bom, eu não vou me estender sobre isso, que eu já estou me estendendo muito tempo. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: no nosso país, esses mecanismos de startups, economia solidária, economia criativa, que em outros países já estão bem avançados, na Europa, com essa crise toda que houve, Itália e Espanha, etc., eles conseguiram se recuperar um pouco, mesmo na Grécia, caminhando para esse tipo de geração de emprego e renda, né? Talvez seja realmente um caminho que a gente tem que empregar mais energia, porque a nossa geração de empregos vai demorar muito, eu acho que uns 2 anos, para ser resolvida, né? Com relação à tecnologia, nós temos uma taxa de importação muito elevada de tecnologia. Não só de máquinas e equipamentos, mas também toda a elaboração de ideias, né? Tecnologia de ensino, né? Tecnologia de métodos de aplicação de industriais e etc. e tal.
Mas, por que nós importamos tanto? Porque a nossa infraestrutura de instituições voltada para isso existe. Mas se existe, por exemplo, relação entre academia e setor privado, ainda não é bem entendida. Eu acho que a academia, que devia ser assim, um centro de desenvolvimento de tecnologia, discussão, né, se afasta muito do setor privado, e o setor privado também. Então, a nossa ideia do que seria ampliação dessa infraestrutura de elaboração de tecnologias brasileiras específicas para as nossas condições da economia, do trabalho, etc. Tal, eu acho que isso é uma questão muito importante que precisa ser desenvolvida. Se a gente não resolver essas questões, que é a base do conhecimento, a base de geração de ideias, a base de tecnologia apropriada aqui para o nosso país, nós vamos estar sempre importando uma tecnologia que, às vezes, nem se adapta exatamente à condição da nossa força de trabalho, à condição dos nossos setores, da nossa economia. E, em outros países, nós temos a iniciativa privada muito voltada para os seus departamentos de inovação, de criação, etc., que nós não temos capital, né, muito para isso. As multinacionais que vêm para cá têm a possibilidade de desenvolver tecnologia nova, elas fazem isso nas suas bases, nas suas matrizes. Nós importamos. Tudo isso passa pela balança de pagamentos, né, apesar de ser interfirmas, uma multinacional com uma filial, por aí afora, né? A inovação e serviços, que eu já comentei com vocês, eu acho que é uma questão imprescindível para se discutir, porque, na atualidade, existem algumas indústrias cuja participação dos serviços no valor adicionado dessa indústria é mais significativa do que o próprio produto industrial. Vocês sabem, tem exemplos de, sei lá, de tecelagens ou indústria de sapatos, por exemplo, né, que exporta muitos tecelagens de sapatos, totalmente automatizadas. Eles fazem tudo através do computador, desde o molde, desde o desenho, tudo. E, então, o que é isso? Se não serviços dentro da própria indústria. Então, entender a importância do serviço. Tem algumas indústrias que não funcionariam se não tivessem um alto percentual de serviços embutido no seu processo produtivo, e que gera valor agregado. Ela não geraria valor agregado e nem poderia funcionar. A gestão pública, eu acho que nem vale a pena discutir aqui, porque já foi tão discutida a questão da gestão pública, né? Questão da reforma administrativa, enxugamento das despesas, tudo isso está ligado com a burocracia, está ligado com o conhecimento, a reforma tributária. É uma questão que eu acho que agora está se começando a discutir, que é a questão da sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Nós estamos, nesse semestre, discutindo, no nosso grupo de pesquisas, muito a questão da sustentabilidade, sobre vários aspectos, vários setores, porque, do ponto de vista mesmo de introdução do Brasil no comércio internacional, sustentabilidade agora é uma exigência. Alguns tipos de exportações só conseguem ser feitas se o produto tiver alguns requisitos de sustentabilidade estabelecidos internacionalmente. Isso é uma coisa. Alguns órgãos de financiamento externos só financiam alguns projetos industriais se tiver normas de sustentabilidade, senão não se consegue financiamento. Alguns produtos são consumidos
só se tiverem alguns requisitos de sustentabilidade. No entanto, nós estamos discutindo isso. Tem alguns órgãos do Brasil que já trabalham com a sustentabilidade, algumas normas, tudo isso. Mas, na mentalidade das pessoas, parece que sustentabilidade ainda é a história dos ecochatos. Então, precisa entender como a questão da sustentabilidade é um item importante para colocar o Brasil na tal de cadeia internacional de valor e na economia industrial do mundo, e é uma questão básica, né? Para finalizar, todas essas questões que eu coloquei são para debater. Nós temos aí, século XXI, ainda temos mais 80 anos. Bom, vamos debater. Porque o ajuste fiscal, etc., ainda vai levar mais algum tempo. Mas o que eu acho é o seguinte, tudo isso precisa ser discutido já. Né? Nós estamos discutindo muita história do ajuste fiscal, etc., e tal, os aspectos macroeconômicos, mas essas reformas estruturais não podem ser deixadas para mais adiante, já estão atrasadas. Então, primeira coisa, discutir já, não achar que nós temos 80 anos, já estamos atrasados. Né? E toda a política pública e a discussão tem que ser discutida num sentido de integração, principalmente na área pública, integração e interação entre setores, entre prazos, entre áreas de governo. Porque o que acontece aqui? A gente verifica muito nas áreas de governo que você tem departamentos na área federal, estadual e municipal, que muitas vezes discutem mesmo projeto, com o mesmo objetivo, mas com discussões e caminhos separados. Não tem integração. Isso está faltando para nós. Essa integração entre esferas de governo, por exemplo, né? E também integração em prazos. Em geral, as medidas públicas visam sempre abafar os problemas de curto prazo. Médio prazo, longo prazo, agora estão começando a ser defendidos, estudados. Mas não, já estamos atrasados. Se você vai estudar uma política de longo prazo, já devíamos ter colocado para dar efeito há 10 anos atrás. Né? Não jogar sempre para frente, jogar sempre para frente. Então, vamos agora discutir dessa forma de integrar, né, as várias áreas que estão trabalhando em cima de uma questão, mesmo problema, integrar curto, médio e longo prazos. Né? Entender, vamos dizer, a economia nessa visão mais globalizada, né? Com as suas implicações, impactos, inter-relações, e não os departamentos estanques. Departamento de políticas macroeconômicas. Estou falando departamento que nem o Calex. Departamento, né? Departamento de problemas estruturais de longo prazo. Não é isso, economia é todas essas inter-relações. Então, isso é uma proposta para a gente discutir, para a gente pensar e para colocar nos nossos projetos do dia a dia. É isso, obrigada. Queria agradecer a professora Anita Kuhn, por enquanto, pela sua exposição inicial. Eu que agradeço. Certamente a gente já sabia tanto da brilhante carreira acadêmica que a professora tem, como também profissionalmente com as suas pesquisas, e mais, colaborou muito já com o nosso sindicato. Me recordo da entrevista que ela deu ao nosso programa Economia Dia a Dia. Também esteve dividindo a mesa, a nosso pedido, né, pedido do sindicato, com o ministro Mailson da Nóbrega e o professor Antônio Corrêa de Lacerda, no evento da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário, ao qual o sindicato pertence, né, e brilhantemente lá e aqui também.
E eu não deveria nem falar isso agora, mas senão eu vou esquecer, e o Eduardo que me perdoe, antes de passar a palavra dele, me lembrei de um dos itens que a senhora falou e queria destacar. Em 2009, eu, na condição de conselheiro do Corecon, fui a uma faculdade para uma palestra, Semana de Economia, e nessa palestra conheci um economista. Esse economista era gerente de sustentabilidade ambiental numa indústria de pneus. E, conversando com ele, eu fiquei sabendo de um determinado postura dele, e depois, já como presidente do Corecon, em 2010, eu chamei para dar entrevista na revista nossa, do Corecon. E sabe o que ele me disse sobre sustentabilidade? Ele falou o seguinte: o nosso consumidor hoje exige saber se nós respeitamos na cadeia produtiva as questões ambientais. E é por isso que nós gastamos dinheiro com isso. Porque lá na extração da borracha, no manuseio, no transporte, na produção e até no descarte do pneu é necessário. Quer dizer, a exigência do consumidor é que talvez empurre um pouquinho essa responsabilidade, ambiental, né, e mesmo social. Aproveito, depois a professora Anita também vai ter a chance de falar sobre o livro que ela se referiu, Nova Economia Política dos Serviços, que ela vai ter a oportunidade depois de falar um pouquinho mais detalhada, mas queria anunciar que é esse livro que ela se referiu, além do outro que já está lançado também. E passo agora, então, a palavra ao nosso diretor, nosso amigo, Eduardo Rocha, que vai se apresentar também e fazer as suas considerações. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao Pedro. Boa noite à professora Anita Con, que é uma honra e um prazer enorme estar aqui compartilhando esse debate, essas ideias, aprendendo, como sempre, com a professora, né, e parabenizar essa iniciativa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo por esse ciclo de debates no momento aí que a categoria comemora mais um aniversário, parabeniza aí a regulamentação da profissão e parabenizar por essa iniciativa, viu, Pedro? Porque isso aí fortalece o sindicato, fortalece a categoria, permite um amplo debate sobre sobre os diversos problemas que hoje marcam a sociedade brasileira, a economia brasileira, os grandes desafios que aí estão colocados. Então, eu quero dizer apenas que essa exposição inicial da professora Anita Con abre, a bem da verdade, um leque de questões que dá um congresso de economistas, né, no Brasil todo, porque é um conjunto de temas vastíssimo, um conjunto de temas extremamente complexos, um conjunto de problemas que nós ainda não conseguimos sequer tomar conhecimento da totalidade das suas dimensões, quanto mais ainda partimos para a construção de alternativas exequíveis, concretas e efetivas. Mas aí está, né? A humanidade não se coloca problemas que o homem não pode se resolver, não é isso? Então, nós temos que continuar a pesquisar, estudar, debater, e esse exercício é extremamente fundamental. Eu quero começar a dizer o seguinte, que ela colocou algumas questões que são fundamentais. As reformas. Essas reformas que o Brasil hoje precisa estão travadas, estão travando e bloqueando o processo de desenvolvimento sistêmico do Brasil. Não é? São várias que nós temos que ter, a começar pela reforma do Estado. Ou seja, nós temos que ter um Estado para mais cidadania e um Estado para menos oligarquia. Acho que essa é a primeira questão. Não é? Nós vamos ter que, dentro dessa discussão, fazer esse debate, reforma fiscal ou ajuste fiscal? Ajuste fiscal, eu dou como exemplo, ajuste é o seguinte, eu pego esse copo aqui, coloco aqui, eu viro esse microfone para cá, pego as cadeiras junto aqui, dou uma mexida na mesa aqui, isso vai resolver? Reforma fiscal é outra coisa, tem que derrubar a parede, trocar o piso, o encanamento, né? Você tem que trocar os fios da eletricidade, tem que derrubar, é muito mais complexo. Né? E temos que discutir isso aí. Qual que é o conteúdo dessa reforma fiscal? Porque num país como o Brasil, que ainda tem muita coisa para ser feita,
o Estado ainda cumpre um papel fundamental na articulação, na regulação, na promoção de iniciativas de parcerias, principalmente nesse caso de ausência de poupança, né? Agora, nós temos que repensar a forma de financiamento desse Estado, né? Temos que repensar essa coisa. Eu vou dar alguns exemplos, professor, aqui para vocês. Se você tem um carro velho, você não paga IPVA? Se você não paga a IPVA, o que acontece se você for parado numa blitz? Seu carro vai para o pátio. Agora, se você tem um jatinho particular, você é livre de imposto. Se você tem helicóptero, você é livre de imposto. Se você tem lanchas e jates, você é livre de imposto. Sabia que você não paga imposto sobre isso? Até jet ski também é isento. Muito bem. Vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Quem é que determina o IPTU de vocês? É você ou é a prefeitura? Prefeitura. Se você for um grande fazendeiro nesse país aqui, quem é que determina o valor do seu ITR, Imposto Territorial Rural? É você ou a prefeitura? Se você é um fazendeiro. O fazendeiro. Tanto é que o ITR representa 0,04% de toda a arrecadação dos impostos federais. Ou seja, nada. Nada. Temos 1 trilhão e 300 bilhões de reais de dívida ativa. São bancos, grandes empresas, clubes de futebol, grandes fazendas, grandes indústrias, e não pagam. Só negam. Tem que ir em cima disso daí. Então, estou querendo dizer aqui que tem vários itens que nós poderíamos fazer sem sacrificar os interesses dos trabalhadores e da sociedade como um todo. Não é isso? Então, nós temos que pensar que tipo de reforma fiscal é isso daí. Temos que repensar a forma de redistribuição do bolo tributário nesse país, né? Que fica super concentrado na União, né? E os estados sempre na míngua e os municípios sempre na míngua. Temos que repensar. Agora, isso aí é luta política, né? Que tipo de Estado que nós queremos para um tipo de desenvolvimento que nós queremos. E, em relação a isso que a professora colocou, eu quero dizer o seguinte, sobre alguns elementos aí da perda de competitividade. Falou do custo Brasil, etc., etc. Agora, um dos grandes problemas nossos, um dos maiores, é a baixa produtividade do trabalho. Isso aí não é apenas questão da falta de qualificação profissional. Eu acho que dentro de uma agenda, que eu acho que nós poderíamos pensar, é a elevação da taxa média de escolaridade do trabalhador brasileiro. Porque não adianta você dar qualificação profissional a um trabalhador para atuar nos grandes setores modernos da tecnologia, se ele tem apenas 7,2 anos média de escolaridade. Na Noruega, a taxa média de escolaridade do trabalhador é 12,6 anos. Estados Unidos, 12,5 anos. Alemanha, 12,2 anos. Coreia do Sul, 11,6 anos. Canadá, 11,5. Japão, 11,5. Brasil, 7,2. Isso é um problema estrutural, né? Isso é um problema estrutural. Uma das metas que nós podemos pensar é o seguinte: vamos dobrar essa taxa média de escolaridade em quantos anos? Isso é uma necessidade ou não é uma necessidade de nós dobrarmos a taxa média de escolaridade do trabalhador brasileiro? Essa é uma coisa. A outra que eu quero dizer também, que é por conta disso, nós temos uma baixa produtividade. Vamos dar apenas um exemplo do que isso significa do ponto de vista sistêmico da produtividade da economia brasileira. Nós temos um déficit, estima-se, de 160, 180 mil professores no ramo de química, física, matemática e biologia, ou seja, justamente aquelas áreas do conhecimento humano que são da fronteira da ciência e da tecnologia. Não temos déficit de professores nessa área. E isso repercute aonde, no final das contas? É só nós olharmos o número de patentes do Brasil. Se você pegar esse telefone, o iPhone aí, esse iPhone, quando a Apple fez, gerou, se não me falha a memória, mais de 300 patentes. Só no iPhone. O Brasil está em torno de 700, 750 patentes por ano no Brasil todo. Uma empresa só norte-americana chegou a mais de 300. 11 anos para liberar uma patente, né? Pois é. Então, isso repercute. Quando nós falamos, a professora coloca com muita propriedade a questão da necessidade de enfrentamento da inovação tecnológica, isso repercute numa questão fundamental,
que é a constatação que o Brasil não dispõe atualmente de um sistema nacional de inovação tecnológica. Não possui. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós ficamos aí apenas nos capacitando tecnologicamente. Então, existe uma contradição entre capacitação tecnológica e uma contradição com a inovação tecnológica. A capacitação tecnológica, eu importo uma máquina, traduzo o manual, coloco o trabalhador numa sala e educo ele como fazer. Pronto. Inovação, não. Inovação, eu tenho que ter escolaridade, eu tenho que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento, tem que ter capital intelectual, eu tenho que ter conhecimento científico. Agora, como vamos fazer isso se nós estamos perdendo cérebros brilhantes do Brasil que estão indo para os grandes centros de pesquisas na Europa, no Japão, na Ásia, nos Estados Unidos? Nós estamos perdendo cérebros. Nós estamos perdendo cérebros. Quando nós poderíamos ter uma política de incentivo de atração de cérebros, pagando bem, inclusive. Então, esse que é um outro grande problema. E eu concordo plenamente com a professora quando ela disse que as inovações elas devem estar direcionadas ao atendimento das necessidades específicas da formação social brasileira, da formação social e econômica brasileira. E nós temos problemas específicos, que nós podemos desenvolver ciência e tecnologia e, quem sabe, até passar a exportar. Então, eu quero dizer, também complementando com ela, que um dos grandes problemas também do mercado de trabalho é algo que é desapercebido, que é um negócio que se chama alta taxa de rotatividade do trabalho. Isso é um problema seríssimo. No ramo do setor comerciário, Pedro, anualmente, o setor comerciário troca 52%, 54% da sua mão de obra. Isso é um escândalo. Então, está lá o trabalhador comerciário, que está lá trabalhando lá no shopping. O sindicato vai lá, conquista 10%, 12% de aumento. Certo? Daqui 2, 3 meses, a empresa manda esse trabalhador embora, que está ganhando mais, e contrata um trabalhador novo para ganhar menos. Então, flexibilidade do mercado de trabalho existe. E está essa alta taxa de rotatividade. Né? E outra coisa, quando se fala, o Brasil agora é 60%, 65% de serviços. Agora, vamos olhar a natureza e a composição do serviço no Brasil e vamos olhar a natureza e a composição do serviço nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Itália, na Alemanha, no Japão. A natureza é distinta. Ou seja, manicure e pedicure é serviço. Entregador de pizza é serviço. Entregador de tin box é serviço. Não é? Agora, vamos comparar com os outros serviços dos outros países. Ciência, tecnologia. Né? Aqui, os serviços, ela falou da interdependência da indústria de serviços. É um exemplo claro. A minha geladeira, volta e meia está quebrando. Ela é produto da indústria. Né? Agora, quando quebra, eu tenho que contratar um serviço para ir lá fazer, toda hora consertando. E existe essa interdependência. Né? Então, o que nós temos que dizer é que do Brasil, no caso de comércio e de serviços, dependendo, é onde você tem o maior índice de precarização do trabalho. Porque o cara que entrega pizza à noite, no sábado, com a sua moto, ele tem carteira registrada, ele tem 13º, tem férias, pode se associar ao sindicato. Como é que é isso? Então, eu proponho, para entender também um pouco essas modificações que vêm se operando dentro do mercado de trabalho do capitalismo, inclusive moderno, mais avançado, do capitalismo mais avançado, que vocês leiam um livro chamado O Precariado, a Nova Classe Perigosa, de um economista inglês chamado Guy Standing, né? O Precariado, a nova classe perigosa, onde ele analisa toda essa precarização do sistema de trabalho, a precarização das relações trabalhistas, né? O aviltamento salarial, a perda de direitos trabalhistas, a falta completa de qualquer tipo de proteção social e de segurança do trabalho. Então, isso aí nós temos que entender também. A questão da infraestrutura. Nós temos que ter investimento em infraestrutura, nem que seja com parceria com o capital externo. Até que seja com parceria com o capital externo. Né? Eu lembro uma vez que eu estava na EDF em Paris, e a EDF é uma principal empresa de energia. Né? Eles queriam construir no Brasil, isso foi em 95, uma usina hidrelétrica. E não podia.
por causa da legislação restritiva. E lá o francês dizia o seguinte, olha, nos deixa investir. Porque se a gente algum dia brigar com o Brasil, você não coloca uma usina hidrelétrica dentro da malha e vai para o aeroporto. Então, temos que pensar isso. Questão da ferrovia. Os chineses estimaram agora, recentemente, em 60 bilhões de dólares, a transoceânica, que vai ligar aqui o porto do Brasil, aqui no litoral paulista, ou no litoral do Rio, está indefinido, até Lima, no Peru. Até no Peru. Para fazer o quê? As exportações chegariam na Ásia e vice-versa. Né? Agora, estão discutindo isso. É uma potencialidade enorme que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, renda, etc. etc. Eu quero também dizer, para finalizar essa questão, é um rápido comentário, né? Que é tanta coisa que nós poderíamos comentar, e aí os colegas também querem fazer a sua fala. Eu quero apenas dizer o seguinte, as centrais sindicais, e o caso aqui, o Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo é filiado a uma central sindical, a segunda maior central sindical do país, que é a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, já começou a participar daquilo que foi cunhado o nome de Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo, que vai discutir o desenvolvimento e a construção de políticas nacionais setoriais para os diversos ramos da produção. Então, estão participando das centrais sindicais, algumas, outras não quiseram participar, mais uma questão política. Vai estar o IPEA, vai estar empresários, vai estar o governo federal, vai estar também o DIEESE. Eu acho que isso é um grande momento para nós pensarmos essa questão da reindustrialização no Brasil, que nós temos que rediscutir também qual é a natureza dessa reindustrialização. Porque o Brasil demorou 100 anos para completar a primeira Revolução Industrial, demorou 80 anos para completar a segunda Revolução Industrial e está fora da terceira. Só comprando. Só comprando. Então, como é que nós vamos nos reinserir disso no que existe de mais moderno, o que mais avançado? Né? E em relação a essa questão, e aí eu encerro, eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos ter aquela postura dos velhos ludistas, né? Que vão quebrar máquina para manter o emprego, etc. Não, nada disso. Né? Porque a realidade é assim. O campo se mecaniza, libera a mão de obra do processo de produção, que sai do campo, ou se marginaliza no campo, ou se exclui mais no campo, e vai para o mundo da miséria do campo. Uma parte vai para a indústria, vai para as cidades. Uma parte é incorporada na indústria, mas a indústria ocorre o quê? Robotização. Que libera a mão de obra do processo de produção, que não volta mais para o campo, porque lá está mecanizado. Vai tentar reinserir-se no mercado de trabalho na área de serviços. Só que o que ocorre na área de serviços? Existe também um processo de informatização, de racionalização. Antigamente, quando eu queria saber qual era o meu saldo, eu ia lá no banco, pegava uma fila, de uma fila danada. Olha, meu nome é tal, meu RG está aqui, minha conta corrente está aqui, a mulher pegava lá um cartãozinho, calculava até que tem o saldo. Hoje você vê pela internet. Não é isso? Então, o campo se mecaniza, a indústria se robotiza, os serviços se automatizam, se informatizam cada vez mais, e aí nós temos que pensar como é que nós vamos gerar emprego, gerar renda. E aí não tem jeito, é o belo receita, é investimento. É investimento. Então, para isso, nós vamos ter que repensar que tipo de Estado, fazer as reformas, que não são fáceis. Toda reforma tem interesses políticos e financeiros que se chocam, que são antagônicos, que têm contradições brutais para fazer isso. E, agora, nós temos que utilizar a inteligência, a política, né, para que nós possamos realmente criar essa situação dentro de um mundo cada vez mais conturbado, mais competitivo, né? E eu acredito que a competitividade da indústria brasileira não pode ficar dependendo única e exclusivamente de um câmbio sobrevalorizado. Nós precisamos de uma taxa de escolaridade alta, uma formação profissional alta, nós precisamos, de fato, de investimentos, tem que ter um plano de desenvolvimento, e talvez isso aqui possa contribuir para que a gente possa pensar esse país nesse mundo cambiante, atordoante que nós estamos vivendo. E parabenizar muito bem a professora por esse rol de temas e daria um congresso para que nós possamos aí discutir. Eram essas minhas modestas, porém sinceras contribuições. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo. Quem sabe a gente faça um congresso sobre esses 3 temas, porque são 3 temas, economia industrial, serviços, né, professora? Trabalho e tecnologia. Como dizia Abraham Lincoln, né, o trabalho está na verdade, o trabalho é o verdadeiro gerador da riqueza. Sem trabalho não existe geração de riqueza. Pode ter qualquer patrimônio, qualquer outro dos bens de produção que não gera riqueza, né? Então a gente tem que se centrar muito nisso. Queria lembrar uma das primeiras observações do Eduardo aqui, referiu-se à reforma tributária, e lembro que aqui os sindicatos economistas tivemos a iniciativa já há 2 anos, quando tomou posse esta atual diretoria, e temos uma proposta de reforma tributária que está no site, ainda está, né, Felipe? No site, acho que está, né? A reforma tributária, a nossa proposta, que já está adotada por 23 entidades, inclusive a UGT aprovou no próprio Congresso da UGT, o Congresso da UGT foi aprovada a proposta de reforma tributária do Sindicato dos Economistas, que expõe várias questões aí que não são normalmente colocadas, como alguns dos pontos que o Eduardo colocou, entre os quais todo o ITR, o Imposto Territorial Rural do Brasil, todo ele, é bem menor a arrecadação do que o IPTU da cidade de São Paulo. Então, imagine o ITR do Brasil todo, dessa imensidão de 8.500.000 metros ou quilômetros. Faz tanto tempo que eu ouvi isso que eu já nem lembro, são quilômetros, né? Eu comecei a estudar em 1967, pessoal, desculpe, porque já faz 50 anos. 8 milhões de metros é aquela tua fazendinha. Naquela época era um território, ainda existia território, sabe? Essas coisas assim. Mas eu gostaria, se a professora Anita quiser comentar alguma coisa do que falou o Eduardo, senão já passamos para as perguntas, e aí ficamos livres um pouquinho, né? E aí eu queria abrir as pessoas e peço só que levantem a mão, quem quiser, aqueles que quiserem perguntar, levantem a mão. Bom, boa noite a todos, boa noite, professora, parabéns pela palestra. Meu nome é Paulo Meneghello, eu sou economista. Eu só queria voltar a um tema que a senhora colocou a respeito da escolha brasileira dos parceiros do comércio exterior, né? Eu acho que isso vai de encontro ao que a gente produz também no Brasil, né? Dentro de todo esse arcabouço que a gente discutiu aqui, de falta de um monte de coisa, o Brasil não produz nada, né? O Brasil produz produtos, soja, produtos sem nenhum valor agregado, né? E, por consequência, nossos parceiros, do ponto de vista de comércio internacional, se aproveitam muitas vezes disso, né? A gente tem uma carga na balança comercial muito forte de produtos agrícolas, né, basicamente, e saber um pouco da pesquisa que a senhora fez também, se isso não vem de encontro ou acomodação do empresário brasileiro, né? O empresário brasileiro acostumado muito com bolsa empresário, quer dizer, não existe uma preocupação de fato em se desenvolver a indústria aqui no Brasil, né? De você atrair a tecnologia, atrair talentos para que essas pessoas fiquem aqui no Brasil, né? Então, hoje é muito fácil, quando a gente fala do empresário, o empresário faz os investimentos com juros subsidiado e, quando tem algum problema, ele recorre ao governo, né? Então, a gente vive um descompasso muito grande, né? A indústria totalmente esfacelada. Você pega um momento de crise, você não tem por onde sair, né? A infraestrutura está aí na porta de todo mundo e você não tem como fazer, como você gerar emprego, como você gerar riqueza para o país, né? Então, eu queria ouvir a opinião da senhora nesse contexto, né? Primeiro, do ponto de vista da escolha dos nossos parceiros, que, na minha opinião, nada mais é em função daquilo que a gente produz, né? E dessa acomodação que a gente vive internamente, né? Desse empresariado que está muito mais acostumado com as suas bolsas de empresários do que propriamente buscar um desenvolvimento maior para o Brasil. O Brasil tem o que exportar. E o Brasil tinha um parque industrial, numa época, umas dezenas de anos atrás, que tinha muita perspectiva de se tornar uma potência mundial.
Eu acho que os empresários não investem, os empresários não têm o dinamismo necessário, etc. Tal, por uma condição difícil, por uma condição político-econômica, porque o próprio contexto político, né, voltado para determinadas ideologias há muito tempo, que levou o empresário a cada vez se retrair mais, a cada vez restringir mais a sua perspectiva mundial. Ele é especializado em produtos primários, exportação em produtos primários, etc. E tal, mas houve uma época que ele estava se expandindo em produtos industriais também. E o Brasil tem umas especializações em serviços, por mais incrível que pareça, que podem ser exportadas. Nós temos determinadas tecnologias que podem ser exportadas, porque não se fala no comércio exterior de serviços. Parece que não existe comércio exterior de serviços no Brasil, porque lá fora existe, né? Lá fora o comércio de serviços é muito desenvolvido. Então, o empresário tem dificuldade em se adaptar a essa visão mais estreita, política, de que o mercado tem que se restringir a determinadas escolhas específicas de países parceiros, que não pode se abrir, e que você, importando tecnologia já pronta, os custos são menores, então não vou investir em, como falou o colega, não vou investir em ensino, escolaridade, etc., com tanta violência, porque eu tenho menores custos se eu importar, certo? Então, a condição política, eu acho que tem exercido uma pressão muito grande sobre o empresariado, a partir da ideia de que a privatização era vista como uma, vamos dizer, uma questão política de vender o seu país. Eu não sou dessa opinião, eu acho que a gente tem que se abrir e se colocar no mundo como os outros países desenvolvidos estão fazendo, né? E, para isso, para fazer o empresariado se libertar e ter aquele dinamismo de voltar a investir, e voltar a investir em tecnologia própria, etc. e tal, precisa ter uma forte mudança de mentalidade política e ideológica. Eu tenho a impressão que está acontecendo aos poucos, né? Devagarinho, as pessoas vão vendo que, se você quer sobreviver, permanece. É uma questão de sobrevivência, você permanece no mercado mundial e seguindo algumas regras que o mercado mundial dita. Nós não podemos ditar todas as regras que seria o ideal, ideologicamente, para o nosso mundo, sem entrar em contato com o mundo externo, certo? Então, eu acho que a questão da dinâmica do empresariado, etc., ele está desestimulado, não só desestimulado, não é desestímulo, é sem condições efetivas de sobrevivência diante de certas direções escolhidas pela política pública. Eu acho que agora as coisas estão abrindo o horizonte, nós estamos enxergando um pouquinho melhor como que nós temos que sobreviver. Boa noite, eu sou Ricardo Joia, economista. Bom, eu sou da academia também, eu sou professor, né? Mas não da área, talvez, de desenvolvimento, mas uma área que me interessa muito. De todo jeito, eu me lembro de uma frase que já foi dita por algum economista famoso, que o Brasil se tornou um país caro antes de se tornar rico, né? E é esse o grande dilema que acontece com as decisões políticas, inclusive, né? As pessoas, a sociedade requer benefícios sociais ou direitos sociais de um país rico, só que a gente não tem dinheiro, não tem orçamento no Estado, e não tem orçamento no Estado porque a economia é pequena, né, comparada à dos grandes países, né? A produtividade é mais baixa, a produtividade marginal do capital, a produtividade marginal do trabalho também, né?
Então, estamos num dilema muito grande, né? Porque politicamente não se podem tirar direitos, entre aspas, né? Que, se pensando bem, talvez não beneficiem o trabalhador, né? O fato de você ter uma legislação da década de 40 na CLT, talvez prejudique o trabalhador na medida em que impeça novos empregos de serem criados, né? Então, como é que eu vejo a questão política como uma questão central, né? Como é que a gente resolveria isso? Qual que é o poder dos economistas de influenciar a política? Partir para uma reforma da CLT, eu acredito, partir para uma terceirização, uma lei da terceirização mais dinâmica, de maneira nenhuma significa tirar direitos de trabalhadores. Eu acho que existe uma visão desvirtuada em relação a isso. A reforma da CLT que a gente pretende, ou os economistas, eu acho que devem pretender, é uma reforma que amplia empregos sem tirar direito dos trabalhadores. É isso que nós vamos discutir. Ninguém quer tirar direito dos trabalhadores. É aquilo que nós falamos, no mercado de trabalho nós temos 50% da população trabalhadora com carteira assinada. E os outros 50%, alguns vivem razoavelmente, e os outros, da forma que a gente conhece, sem nenhuma proteção, sem precariamente, né? Então, quando a gente olha o mercado de trabalho, que é reformular a CLT, é justamente para conseguir absorver uma parcela maior dessa força de trabalho em atividades protegidas, empregadas, com boas condições. Não significa que nós vamos tirar direitos dos trabalhadores se a gente ampliar flexibilidade ou acordos entre governos, entre trabalhadores e proprietários, ou se nós partirmos para uma lei da terceirização mais aprimorada, mais adequada à nossa questão, ao nosso mundo do trabalho de hoje em dia, né? Essa relação entre reforma de CLT, terceirização e tirar os direitos dos trabalhadores não é uma relação direta, na minha opinião. A gente tem que discutir de que forma fazer isso, conservando os direitos dos trabalhadores e, além do mais, absorvendo uma parcela maior de população que não tem sindicatos nem CLT para protegê-los, né? Então, acho que por isso que tem que ser discutida. Engessar uma CLT dizendo, não, se ela for mudada, os trabalhadores vão perder seus direitos, eu não acredito nisso. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael, estou me formando agora em economia e uma coisa que eu me pergunto todos os dias: por que as empresas multinacionais localizadas no Brasil não plugam intensamente o seu mercado interno aqui dentro, agregando valor? Isso eu tenho essa dúvida, porque tem bastantes empresas que podiam plugar todo o seu mercado diretamente no Brasil. Por que elas não fazem isso? As empresas multinacionais vêm para cá, né, buscando diminuir seus custos, né? Ou porque aqui tem uma mão de obra mais barata, né? Ou porque aqui tem uma matéria-prima que elas vão explorar, que é mais barato, ou tem algumas condições de pegar alguns mercados internos que elas não conseguiam lá de fora, né? A situação do país é de tal ordem de que elas não estão diminuindo seus custos se investirem aqui, ao contrário. Elas estão perdendo em termos de competitividade de pegar o seu investimento e colocar em outros países, né? Então, é uma conjuntura que está desfavorecendo as empresas multinacionais a trazerem para cá investimentos. Elas não vão lutar contra a maré. Haja vista que caiu o nosso índice de risco, né? Quer dizer, se elevou o nosso risco em relação aos investimentos diretos lá fora e daqui dentro, diretos aqui, porque as condições do mercado não estão favorecendo. Então, as empresas multinacionais não vão arriscar aqui os seus investimentos, seus capitais, numa situação como essa, né? Por quê? Por isso.
Boa noite, meu nome é Tereza, eu sou economista. A gente estava falando aqui em termos de sustentabilidade, e uma das coisas que me deixou impressionada é que eu acho que a grande maioria de nós não sabíamos, é que a nossa agricultura é a agricultura uma das mais sustentáveis do mundo. E que a gente não sabia e que isso não é divulgado lá fora, dada a ideologia tacanha que até então a gente estava submetida, né? Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que... o Brasil tem muitas coisas importantes e que a gente não sabe vender adequadamente lá fora ainda, né? Então, quem sabe agora com esse novo governo, nem tanto falando do presidente, mas falando mais da equipe que ele montou, de repente isso daí pode, especialmente na parte de relações internacionais, melhorar um pouco. Com relação à parte de emprego, a gente fala muito em emprego, atribui muito ao fato econômico o emprego. Eu acho que hoje o emprego, especificamente no Brasil, é um problema político. Ele não é um problema econômico, é um problema político, exatamente porque não se tomam as decisões que a gente tem que tomar, como fazer uma nova regulação da CLT, flexibilizar todo esse processo. A gente não vai conseguir resolver, em curtíssimo prazo, o problema da educação no país. Nós estamos atrasados há mais de 100 anos em relação aos países mais desenvolvidos. Então, tem algumas medidas que têm que ser tomadas mais emergenciais para que a gente possa retomar esse processo de crescimento. A outra coisa, quando a gente fala em termos de empresários, né, a gente vê os grandes empresários hoje. Você pega os grandes empresários bem-sucedidos, um Abílio Diniz, você pega o cara da Ford, que é o presidente do CEO da Ford, ou mesmo da GM, ou de outras empresas, e o que eles estão dizendo? Gente, acabou, nós não queremos mais subsídio. Não precisa mais de subsídio do país. O que nós precisamos é uma estabilidade para que a gente possa tomar. Porque, normalmente, as empresas multinacionais elas trabalham com planejamento de longo prazo, que não é o caso das nossas empresas locais. Ou seja, se a gente não tem essa capacidade de passar para o empresariado brasileiro a estabilidade, vai ficar muito difícil a gente realmente evoluir para alguma coisa que nós precisamos. Então, a minha pergunta está mais focalizada nessa parte do emprego, que eu vejo como um problema político e não mais um problema econômico. É claro que vai desencadear o problema econômico, mas o problema é político, porque a gente não toma as decisões. Então, eu gostaria de ter uma opinião, especialmente de vocês que estão mais envolvidos com isso, com relação a essa parte de emprego. Porque eu acho que isso é o que vai dar o motor para a gente poder evoluir. A estabilidade que o governo possa passar em relação aos projetos que o Brasil tem, que vai gerar, sem dúvida nenhuma, qualquer nível de melhora no humor do nosso empresariado, vai gerar uma motivação melhor em termos de emprego. Porque vai ter uma estabilidade melhor, a gente vai conseguir ter, digamos assim, um mercado voltando a consumir de uma maneira mais consciente, porque agora a gente está num modelo normal de consumo, e não é o Brasil, é o mundo, não é mais aquela loucura que existia antes, depois da crise de 2008, é o new normal, e isso afeta todos os países, né? Então, eu gostaria de ter um pouquinho mais de entendimento com relação a essa parte de emprego, que vocês, se vocês pudessem comentar a respeito disso. Concordo completamente, né? Mas é muito difícil você separar a parte política da parte econômica. Uma vez me fizeram essa pergunta: o que está acontecendo agora? Qual é o problema, da economia ou da política? Eu falei: é difícil separar. Só que, na atualidade, eu acho que é mais uma questão política que está engessando o desenvolvimento econômico. Concordo absolutamente com você. Por isso que eu falei, todas essas reformas, e pensar sobre isso já e no médio e longo prazo, como você falou. Porque as empresas lá fora pensam no médio e no longo prazo. E nós pensamos aqui em apagar o fogo do curto prazo. Exatamente. A questão do emprego, como falou o colega, ele está atrelado a investimentos econômicos e a resolução de todos esses problemas de custo do Brasil. Não adianta a gente ficar discutindo, vamos dizer, novas tecnologias, etc. Tal, se você não tem condição de trazer, se a política impede que você faça reformas e te trazer condições de você inovar aqui no Brasil, né? Você tem toda a razão. Eu acho que a política exerce um engessamento, como era exercido há um tempo atrás,
um engessamento do dinamismo da nossa economia. Os empresários têm que ter maiores condições de liberdade para ter confiança em investir, aí criar emprego. Então, o emprego é uma consequência de tudo isso. Primeiro, nós precisamos pôr em ordem toda a macroeconomia, sem dúvida. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer as outras reformas estruturais. Mas, já, como eu falei, já pensar nessas outras questões estruturais a médio e longo prazo. Eu acho que o nosso problema é isso, de não pensar no longo prazo. E a questão do emprego, como você falou, educação, há 50 anos atrás, a gente já teria que ter resolvido a questão da qualidade da nossa educação, como dirigir, etc. Agora, nós estamos discutindo tudo de novo, né? Então, é uma questão de decisão política, sim. E uma questão de deixar os empresários não ter um preconceito contra a atividade dos empresários, no sentido de que eles exerçam sua dinâmica e sua liberdade. É assim que se vai gerar empregos. Então, eu acho que também passa pela questão política, de você perceber isso e permitir todas essas reformas que eu chamei a atenção aí. Concordo com você. Eu acho que a avaliação, acho que a questão política, ela é uma questão central desse, né, que está tentando destravar agora a economia, né? Porque não tem como você pensar um ambiente de investimento, um ambiente de negócio, né, se você tem instabilidade nas regras, né, você não sabe que governo que vai ficar aí, não sabe o rumo das taxas de juros, para onde vai a questão da política fiscal, da política tributária, como é que vai ser as relações com as demais economias. Ou seja, essa instabilidade política travou, de fato, a atividade econômica. Tanto é que estamos aí, na maior recessão da nossa história, devido a esse caos. Então, acredito que, com essa tentativa de normalizar as relações políticas, de dar mais estabilidade, de dar mais um grau de previsibilidade para os agentes econômicos, é um elemento fundamental para que você possa minimamente planejar e repensar as suas atividades, repensar os seus investimentos, repensar a sua atividade econômica, né? Então, eu concordo contigo que essa estabilidade política ela contribui para que você melhore esse ambiente macroeconômico. E eu também concordo com a professora. Ou seja, a política e a economia não são duas esferas separadas, né? Teve um velho russo aí, muito famoso, que diz que a política é a expressão concentrada da economia. Né? E eu fico lembrando uma vez o economista da perestroika, o Abel Agambeguian, que é o economista do Gorbachev, ele dizia, nós temos que acelerar, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, né? E ele chegou e respondeu o seguinte, olha, a política oferece o desejável, a economia só o possível. Entendeu? Então, essa a questão do emprego. Ou seja, acho que essa tentativa da criação desse Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo, que reúne governo, que está aí, o Estado, os centros de excelência de pesquisa, trabalhadores e empresários, é uma tentativa de retomada disso. Nós temos tarefas a cumprir, temos lição de casa para fazer. Perfeito? E, ao mesmo tempo, criar uma previsibilidade e planejamento de ações, de desenvolvimento, né, de investimento, né? A modernização das relações trabalhistas, lógico, nós estamos vivendo aqui uma sociedade informacional, uma sociedade altamente tecnológica, né? E eu acho que a postura principal que nós devemos ter é contra qualquer tipo de precarização das relações de trabalho. Acho que é a coisa que nós temos que pensar, sinceramente, né? Até porque o Brasil estava até pouco tempo atrás aí dizendo que nós estávamos com pleno emprego, não é isso? E com índice de atividade econômica alta, que eu acho que não era pleno emprego, em hipótese alguma, não era. Só que vendia-se muito essa ideia, e mesmo com essa CLT que está aí, né? Mesmo com essa CLT que está aí. Agora, eu acredito nisso, ou seja, esse ambiente político mais estável e essa ação desses principais atores, né, o governo, empresários, trabalhadores, sociedade civil e mais a inteligência, nós podemos criar e tentar sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo
e fazer uma transição para que nós possamos, de fato, ter políticas que possam repensar o nosso desenvolvimento, a nossa agenda, que pensando isso de médio e longo prazo, né? Agora temos que enfrentar essas coisas aí urgentes. O que se faz com o Congresso e com o Senado? Isso aí a urna vai dizer. Eu acho que conflito sempre existe. Em todos os países existe, porque não seria bom se não tivessem conflitos, né? Porque então, aí a ideologia tem que ser discutida, né? Os conflitos têm que entrar numa mesa para ser discutidos e feito um acordados de uma forma, vamos dizer, de sobrevivência, como a gente está falando, né? Não seria bom se tivessem só uma linha de pensamento que nós também não iríamos nos desenvolver. Eu acho que o conflito é que dá motivo para a gente debater e desenvolver, achar outros caminhos, né? Conflito sempre vai existir, mas tem que ter otimismo, tem que ter otimismo. O que nós vamos fazer? Sentar em cima das desgraças não dá. Vamos debater e pensar de que forma a gente vai arrumar outros caminhos, né? Então, radicalizar não resolve a questão. Vamos esperar para ver e discutir muito, cada um colocar a sua opinião. Então, se a gente for racionalizar, qual é a melhor maneira de sobreviver? É isso que a gente vai tentar. Sobreviver é o quê? Todo mundo. Porque, às vezes, uma ideologia que é muito favorável aos trabalhadores socialmente acaba por eliminar empregos e precarizar mais o trabalho. Então, o que nós queremos? Sobreviver? Então, qual é a melhor forma? Tá? Aproveitando, não foi perguntado para mim, mas é só um depoimento, né? Um amigo meu, que a maioria conheceu pelo menos de nome, Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu há pouco tempo, e eu fazia parte de um grupo de assessoria informal ao mandato dele quando ele era constituinte. E ele era relator de uma das sessões da Constituição, e ele nos relatava as dificuldades de negociação dentro da Constituinte. E, para quem não é dessa época, as eleições para a Constituinte foram cercadas de lobbies de todos os tipos, né? Quer dizer, foram exatamente grupos que se armaram para ter representantes lá para garantir os seus direitos na Constituição, né? E hoje no Congresso não será diferente. Eu faço parte da Comissão de Normas, Legislação e Ação Parlamentar do Conselho Federal de Economia, e tratamos lá de assuntos de interesse da categoria, e a gente sente isso quando vai e negocia determinados assuntos, né? Quer dizer, existem interesses, e esses interesses estão lá expressos no Congresso, né? Às vezes nem sempre muito claramente. E isso é a sociedade brasileira que tem que caminhar para frente, evidentemente, mas sabendo que existem todos esses interesses. Então, não sei quando ocorrerá, se será na nossa vida ou na próxima, viu? Mas, de qualquer forma, as coisas têm que ser resolvidas. Nós estamos aqui caminhando para o final da nossa palestra, do tempo que a gente fixou de 2 horas, né? E eu gostaria, então, de pedir à professora Anita e ao Eduardo que fizessem suas considerações finais, e depois eu gostaria de encerrar a palestra e o ciclo também. Eu trouxe uma série de questões para a gente pensar, discutir, mesmo se não tiver a solução imediata, mais ou menos abrir a cabeça para tentar, né, enfrentar o conflito e achar uma solução e, principalmente, nos colocar no mundo novamente. Não adianta a gente se fechar, né, e querermos um país de acordo com a nossa ideologia, que seria a nossa utopia, mas, hoje em dia, seguir a dinâmica mundial, é isso. Agradecer a Pedro mais uma vez e dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar compartilhando e sendo ladeado pela professora Anita Con, uma grande pensadora do nosso país, da nossa academia. Parabenizar mais uma vez a diretoria. Eu acredito que esse tipo de iniciativa contribui de forma significativa para que nós possamos debater,
colocar as posições, pensar alternativas, né? Pensar, porque não existe mais aquela coisa de uma ilha. Eu prefiro a dúvida do que aquela certeza absoluta que muitas vezes só nos leva ao dogmatismo e nos leva a posições erradas. Concordo que nós temos que fazer essas reformas, precisamos fazer uma renovação política, eleitoral desse país, né? Temos menções importantes. O Brasil tem que se integrar mais à economia mundial. Nós temos aí, nós somos a 7ª, 8ª economia do mundo, dependendo da taxa de câmbio. Pô, mas só que nós, ao mesmo tempo, temos o quê? 1% apenas de toda a participação no comércio mundial, né? Então, isso daí é uma coisa que nós temos que repensar. Ou seja, ter uma política de exportar para empregar também pode ser um elemento fundamental para nós, seja as pequenas empresas, né? Eu, por exemplo, conheci uma experiência interessantíssima em Natal. O cidadão começou a exportar rede, essas redes que se discute, coloca aí na varanda, para a Alemanha, para a Itália. São pequenas unidades produtivas, né? Então, mas teve incentivos. Então, essa política de pensar também o micro, não incentivos apenas para as grandes empresas, porque de todas as grandes empresas que nós temos no Brasil, né, deve ser umas 10 ou 12 milhões de empresas, você pega aí apenas umas 34, representa praticamente quase 70% aí das exportações brasileiras, né? Estou lembrado com o número aqui exato. Então, essa política de nós pensarmos exportar para empregar é um elemento também, um dos elementos, né? Porque a questão do emprego, ela tem várias condicionantes. Esse aí é um deles, apenas, que eu estava querendo falar. Bom, já falei demais, agradecer a presença aí de todos, parabenizar e dizer que nós estamos sempre aí à disposição, viu, Pedro? E a toda a diretoria, a todos os economistas, aqui eu quero saudar a todos. E, mais uma vez, a minha alegria e a minha honra de estar conversando e aprendendo mais uma vez com a professora Anita Com. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente à professora Anita Com, ao Eduardo, que partilharam os seus conhecimentos, né? E estou muito feliz pelo ciclo de palestras que nós realizamos aqui. O Eduardo, isso é uma brincadeira entre nós, mas é verdade. Ele esqueceu de dizer que este é o 2º maior sindicato de economistas do mundo, né? Só existe o Sindicato de Nova York, que representa mais economistas do que o Sindicato de Economistas do Estado de São Paulo. E nós aqui, eu particularmente, que evidentemente não tenho essa capacidade, mas tenho a prerrogativa legal de representar os 18 mil economistas no Estado de São Paulo, é essa a função do sindicato, representar cada economista e o conjunto deles, é a entidade que os representa, né? Ficamos aqui muito felizes de poder contribuir, não apenas para a categoria, para a elevação do nível da categoria, e para isso tivemos aqui professores que graciosamente, com a maior boa vontade, aceitaram, assim como a professora Anita, assim como o Eduardo, de participar e oferecer a sua contribuição para este debate, para esta proposta do sindicato, que foi pensar no desenvolvimento econômico e social do Brasil e o papel do economista nele, né? Isso para nós é fundamental. Nós não somos economistas para nós mesmos, embora vivamos dessa profissão, embora precisemos dessa profissão para sobreviver, mas nós somos economistas para o Brasil. Nós somos economistas para aqueles que não são economistas. Dizem já que um médico, né, pode matar, né, pela sua competência ou incompetência, pode curar ou matar no varejo, e o economista pode matar ou ajudar no atacado, porque cada decisão errada pode significar desemprego, pode significar até a morte, o esmorecimento de alguma situação, né, de algum setor, né? Então, acho que essa responsabilidade nossa é muito grande. E, ao mesmo tempo, o esforço, apesar dos poucos recursos que os sindicatos economistas têm, mas o principal recurso dos sindicatos economistas são os economistas. Ou seja, é o material humano que nós temos. A boa vontade de professores que se dedicam a formar os novos alunos, os novos economistas, que vão chegar ao século XXII. Não é? Alguns chegarão. Não sei em que condições, mas chegarão. Não é?
Aí já é um problema dos médicos, né? Já não é problema dos economistas, né? Mas vão chegar ao século XXII e estão formando, né? Então, eu queria manifestar a minha gratidão a todos que participaram, tanto os expositores, quanto aqueles que vieram aqui, quanto aqueles que estão assistindo pelo Yahoo, pelo YouTube, pelo Facebook, por outras formas de divulgação que nós temos. E espero que a gente possa continuar dentro da nossa exiguidade de recursos materiais, não humanos, nesse empreendimento que é colocar o economista no seu lugar devido e, com isso, colaborar com a sociedade brasileira. Muito obrigado, viu?